Sim. E dando continuidade, muito obrigado, professor Joviniano. Mais palmas, professor Joviniano. Na sequência, assistiremos mais um vídeo que homenageia outro professor agraciado com o prêmio Proifes em 2017. Rola o vídeo. Estava aqui pensando em você, na nossa infância. Como a gente, criança, teve muitos sonhos em comum. E um dos nossos grandes sonhos era dar continuidade ao nosso aprendizado, à educação. Só que a gente morava em Portão, aonde a educação ia apenas até o 5º ano primário. Foi uma grande luta para continuar estudando, porque teríamos que ir para uma outra cidade, ou morar lá, ou fazer uma demorada viagem de ônibus todo dia. Eu me lembro que provavelmente a primeira vez que eu vi o Claudio Scherer passando no corredor, um colega meu falou: o Claudio Scherer está voltando de um pós-doutorado nos Estados Unidos. Isso tinha assim um ar de se referir a um rockstar, mais ou menos. E tanto como orientador, como professor, eu acho que uma das suas grandes características é a clareza e a disponibilidade, né, a atitude com os alunos de não ser autoritário, de não ser comandante, mas estar sempre disponível e acessível para discutir, para dar uma sugestão, para orientar. O professor Scherer sempre foi um professor que se caracterizou por conversar muito, estar sempre muito disponível para a interação com os alunos. Ao longo aí dessas mais de 3 décadas de conhecimento e convivência com o professor Scherer, tanto nos temas próprios da física, quanto no movimento docente, eu aprendi e me vali muito da experiência e dos conhecimentos do professor Claudio Scherer. Conheço o Scherer desde quando cheguei a Porto Alegre em 1972. Bom amigo desde o início, bom companheiro, colega, excelente colega, e com ele eu tenho convivido todo esse tempo, tanto no Instituto de Física e agora também no movimento docente. Foi pelas mãos do Scherer, entre outros, que eu me iniciei na militância sindical. Tenho conhecido o Scherer há mais de 20 anos e o que ele transmite para a gente é, por um lado, um grande conhecimento das ciências, da física, mas de outras ciências também, e nos dá uma tranquilidade de um saber científico construído, fundado, nos ensina a fazer ciência. Por outro lado, tivemos uma longa convivência no movimento docente. Eu acho que a liderança que ele tem e teve na URGS e mesmo no plano nacional ajudou muito a todas as conquistas do movimento docente e aquilo que hoje conseguimos construir enquanto universidade pública. Mas também eu tive a honra de ser pró-reitor ao lado do Scherer. E aí eu pude ver a sua capacidade de pensar a universidade, de agir em termos de aumentar e construir
e expandir a universidade pública, gratuita, de qualidade. Eu acho que essas três características, né, do cientista, do cidadão e aquele gestor universitário, nos dão uma grande lição que o Scherer é uma pessoa com a qual sempre estaremos participando juntos. Eu considero o Cláudio um grande amigo, nós tivemos muitas atividades, né, jogar futebol, ir a festas, muitas na casa dele, etc., que eu o tenho como um grande amigo, embora atualmente a gente não tenha mais tido tanto contato, né, eu continuo vendo nele essa pessoa que me inspirou em muitos aspectos da minha vida e com a qual eu tenho uma grande amizade. Como nem só de teorias vive um professor de física, o esporte sempre esteve na agenda dele. Começou sendo campeão de remo pela turma da universidade, pelo Grêmio Náutico União. Depois foi grande goleiro do inesquecível Fernions, time da física de futebol de salão. Ensinou até o genro a andar de esqui. Foi meio turbulento, mas deu certo. Mas a grande paixão dele, com certeza, é o tênis. Então, eu conheci o Cláudio em março de 1970, no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio. E ele tinha ido para lá para um estudo lá com o professor Afonso Gomes, no CBPF. Eu estava organizando uma festa num sábado e resolvi ligar para várias pessoas para convidar. Ele estava na casa de uma amiga e veio junto. Quando eu o conheci, tirei para dançar. E aí estou dançando até hoje. São 47 anos que nós estamos juntos. Eu e o Cláudio temos um companheirismo esse tempo todo. Em casa, com as filhas, no exterior, quando a gente tem ido por períodos por lá, e também nas viagens que nós gostamos de fazer. O bom de ter um pai professor como esse é que ele nos ensinou a sempre tentar compreender questionando o mundo. Pai, nós temos muito orgulho de ti e consideramos que essa homenagem é mais do que merecida. Parabéns. Os meus parabéns pela forma como você tem trabalhado, não só para a sua área específica, mas também para um mundo melhor. A homenagem que o Scherer está recebendo hoje é mais do que merecida. Grande Scherer, um abraço bem forte. Scherer é um grande amigo. Então eu queria dar um grande abraço ao Scherer. Cláudio, um grande abraço então por esse teu orientando e amigo. Longa vida, professor Cláudio Scherer. Um beijo grande e continuamos juntos. Beijo, Martina! Mais um! Beijo! Beijoca, pai. Abra!
Convidamos, então, o professor Cláudio Scherer, aqui está bem à frente, para receber do presidente da federação, professor Eduardo Rolim, a sua homenagem. Seu Rolim, as palavras. O professor Cláudio Scherer, ele foi, durante todos os dias que eu fui presidente desse sindicato, foram 2 gestões e meia, ele foi o meu primeiro vice-presidente, todos eles. Então, falar que a gente teve uma parceria longa, que foi construída e foi crescendo, é quase redundante, né, na medida que eu estou dizendo esse dado importante. Eu brinco com o Scherer porque eu entrei nessa universidade, na URGS, universidade aqui de Porto Alegre, no ano que ele era presidente da ADURGS. Eu entrei como estudante, ele era presidente da ADURGS. Então, a gente foi aprendendo, eu fui aprendendo, na realidade, a conhecer o Scherer ao longo de toda uma trajetória minha como estudante, minha como depois pós-graduando, como docente, e finalmente tive a honra de ser presidente da ADURGS e ter o Scherer, que fez questão, que naquela época a gente estava com uma dificuldade de montar a diretoria, ele disse, não, eu vou lá, porque eu não vou deixar cair a peteca desse movimento que eu ajudei a construir lá naquela época que eu era criança ainda, né? Nos anos 80 lá. O Scherer tem várias paixões na vida. Ali esqueceram de dizer, uma delas, talvez a mais importante, é o Grêmio, né? É uma paixão que a gente tem juntos. É o cara que comigo já assistiu vários jogos do Grêmio juntos também. E, na realidade, ele tem 2 paixões que eu acho que são mais importantes. Claro, sem comparar com a Elza, sem comparar com as filhas, sem comparar com os netos. A paixão pelo movimento docente, pela luta social e a paixão pela física. Nesse tempo que o Scherer era vice-presidente da ADURGS, ele escreveu um livro que é Métodos Matemáticos para o Ensino de Física. E ele dava aula de física, mesmo depois de aposentado, já há muito tempo, sem ganhar um centavo por isso, né? Ele dava aula porque ele achava que era importante a construção disso para aquilo lá. E eu lembro bem, talvez o dia mais difícil da história desse sindicato que nós estamos aqui, foi no dia 3 de dezembro de 2008, quando nós mudamos a cara da ADURGS, que deixou de ser uma seção sindical de uma outra entidade, para virar sindicato de professores das instituições federais de ensino de Porto Alegre e agora de vários municípios. E na mesa, lá na reitoria, do meu lado, estava o professor Cláudio Scherer, naquela assembleia da guerra, como a gente fala, né? Que nós ficamos durante muitas horas ouvindo desaforo, ouvindo coisas, e o Scherer foi firme junto com a gente lá. Então, por causa disso, por causa dessa sua trajetória, por causa de todos os encontros do ProIFES que ele pôde participar, e foram muitos, desde o primeiro, né, estava lá comigo no primeiro encontro nacional do ProIFES, o Scherer sempre foi um cara que achava que essa luta que a gente está tendo aqui era uma coisa super importante. E para terminar, só vou dizer que eu lembro, a gente falou muito aqui hoje em unidade, coisas desse tipo. Quando eu era estudante, eu era sectário, como muitos de nós éramos, né? Era um estudante militante do Partido dos Trabalhadores, gurizinho aí, recém aprendendo a fazer essas coisas, e eu ouvia dizer que esse cara aí era do PCB, e que esses caras do PCB eram muito complicados, porque eles faziam uma luta divisionista e coisa assim. Muito tempo eu levei para aprender que, na realidade, o Scherer foi um dos caras que ajudou a construir a unidade que a ADURGS não tinha naquela época, nos anos 80, inclusive por esse tipo de divisão falsa que às vezes as correntes de esquerda têm. E ele, quando virou presidente, ele foi uma das coisas que ele mais fez, foi fazer a construção de uma ADURGS só, de uma ADURGS forte, e que na realidade ele foi presidente, inclusive, de novo, depois que eu deixei de ser presidente, mostrando a longevidade dessa luta dele. É muito merecido o prêmio, parabéns, Scherer, fico muito feliz de poder te entregar esse prêmio. Bom, a minha neta está me dando os parabéns. Martina. Bom, eu não preciso dizer que eu fui pego uma surpresa absoluta.
Mineiro já ganhou, não tem mais pra mim. O Oscar já foi entregue. Uma surpresa total e absoluta. Eu não sei se mereço tanto. As duas palavras em particular me elogiaram demais. Eu fico muito honrado com isto e quero agradecer. Eu acho que aqui só me cabe agradecer, não vou fazer discurso, mas eu tenho que agradecer o Proifes, né, de ter me dado essa honra, né, de me dar esse prêmio. Agradecer a Durks, em nome do professor Paulo, né, e o Proifes em nome do professor Rolim, o Eduardo, né, e agradecer a minha esposa, Elza, que eu tenho que dizer, se não fosse o apoio que a Elza sempre me deu durante toda essa minha trajetória, tá, não teria sido possível. Né? Só foi possível, às vezes eu tinha que ir a Brasília, ficar em Brasília uma semana inteira sem ver a família, mas ela entendia por que eu ficava em Brasília. Porque nós tínhamos lá uma luta importante, uma discussão com o Ministério. Foi aí que fizemos o Púcrice, que alguém de vocês falou aí, falou Púcrice, né? Nós construímos o Púcrice em longas discussões em Brasília. Então, agradeço a Elza pelo apoio que sempre me deu, a Catarina, que estava aqui há pouco, né? E a Martina, minha neta, e minha outra filha, a Nicole, que é bióloga, trabalha no Instituto Nacional do Câncer, né? Mas ambas no Rio de Janeiro. Né? Mas sempre me apoiaram, e se eu pude fazer alguma coisa significativa pelo movimento docente, foi porque eu tive o apoio da família. Né? Sem isso não teria sido possível. Tá? Então, repetindo, o agradecimento ao Proifes, ao Paulo, à Durga, e a presença de todos vocês aqui, né, que estão vendo eu receber essa homenagem. Agradeço a presença de todos. E durante esses 4 dias, até o sábado, vamos lutar pelas coisas que foram colocadas aí e que são muito importantes nesse momento de irregularidade, vamos dizer assim, para não usar a palavra mais forte, mas um momento de irregularidade que vive o país. Muito obrigado.